explosão que deu origem à infinita e crescente existência do tempo, espaço e matéria. Diariamente, novas descobertas revelam os misteriosos, magníficos e mortais segredos de um lugar a que chamamos de Universo. O eclipse total. Quando o Sol repentinamente é encoberto pelo sombrio disco lunar. É como se um olho estivesse te observando. Impressionante e assustador, o eclipse é um aviso contra as tempestades solares que podem fazer cumprir uma antiga profecia sobre o caos na Terra em 2012. O desespero seria geral. Nós ficaríamos sem refrigeração, sem luz elétrica. Eclipses em distantes estrelas hoje revelam novos planetas, alguns parecidos com a Terra. Alguns deles nasceram junto com a gente. A busca envolve todo o universo, mas começa aqui na Terra, quando o Sol esconde sua face em eclipse total. O universo. Eclipse total. E aí? Conseguiram ver alguma coisa? Acho que vai ser a qualquer momento, né? Olha só. É a qualquer momento. É um espetáculo no céu que fascina a humanidade há milhares de anos. O eclipse total do Sol. Aqueles que já presenciaram nunca vão esquecer. Testemunhar um eclipse total do Sol, pessoalmente, é uma experiência inesquecível, única e incrivelmente emocionante. Eu nunca assisti nada parecido. A exemplo do astrônomo Glenn Schneider, algumas pessoas fazem parte de uma subcultura de caçadores de eclipse que vão a qualquer lugar, em qualquer momento, para acompanhar o fenômeno. Dá medo, pois o céu fica todo escuro. Não escuro como se fosse a noite, mas como um crepúsculo muito escuro. É como se um olho estivesse te observando e o disco negro sobreposto ao Sol formasse a silhueta da Lua. É uma experiência incrível que dura 1 minuto ou 2. Mas parece que dura uma eternidade. E mesmo assim é um instante. O evento é uma das plataformas de lançamento para a exploração cósmica, que desvendou uma série de mistérios que há séculos intrigam a humanidade. O que faz o Sol desaparecer sem aviso prévio? Quando isso acontece? Seria possível prever? E será que temos o poder de provocá-lo? Com as respostas, descobrimos que cada eclipse revela algo novo sobre o universo. Ainda hoje, os eclipses mais recentes em estrelas distantes revelam planetas extrasolares, alguns deles gêmeos do planeta Terra e com potencial para abrigar vida. A história começa com o mistério dos nossos próprios eclipses e um Sol que de repente desaparece à luz do dia. Tratado com espanto e temor, o eclipse era visto pelos antigos desde antes dos registros históricos. Os povos da antiguidade não entendiam o que acontecia durante um eclipse solar. Para eles, o Sol estava sendo devorado aos poucos, como se deuses ou dragões o comessem. E eles entravam em pânico. Saíam enlouquecidos pelas ruas, as pessoas saíam gritando, sacrificavam virgens e faziam coisas do tipo para agradar os deuses e espantarem os dragões. E quer saber? Funcionava toda vez. Ao
longo dos séculos, pacientemente observando os movimentos do Sol e da Lua, astrônomos da antiguidade perceberam que um eclipse acontece quando a Lua passava em frente ao Sol. Na época, cientistas estudaram os padrões do eclipse a ponto de conseguir prevê-los. Os babilônicos descobriram o chamado ciclo Saros há mais de 22 séculos atrás. O ciclo Saros é um período em que eclipses se repetem a cada 223 meses, cerca de 18 anos, e são bem parecidos uns com os outros. Os gregos conheciam a descoberta babilônica. E sabemos disso pela máquina de Anticítera, um aparelho antiquíssimo, encontrado em um navio afundado no mar Mediterrâneo em 1901. A princípio, achavam que a máquina de Anticítera era algum tipo de relógio e depois um cronômetro celestial. E trata-se de um mecanismo complexo com várias engrenagens, camadas e encaixes. A máquina de Anticítera intriga os arqueólogos desde sua descoberta. Décadas atrás, era descrita como um computador mecânico para calcular o movimento dos planetas, as fases da Lua e outros fenômenos astronômicos. Mas a última descoberta os deixou perplexos. Em 2008, com a ajuda de raio-x 3D e tomografia computadorizada, eles entenderam que o ciclo Saros dos babilônicos estava embutido no aparelho. Em duas placas da máquina, tem uma figura em forma de espiral, uma figura com algumas divisões que, quando você as encaixa, correspondem a 2 meses do ciclo de Saros. O motivo de terem encaixado o ciclo de Saros no mecanismo é porque ele também previa os eclipses. Um eclipse total do Sol pode ser visto na Terra em média a cada 16 meses. Hoje, prever o fenômeno é uma ciência bastante exata. O próximo eclipse total visível nos Estados Unidos será em 21 de agosto de 2017. Mas os astrônomos fazem muito mais do que apenas prever a data de um eclipse. É deles o mapa que mostra o exato trajeto que as pessoas verão no eclipse total de 2017. E o tempo é cronometrado em segundos. A totalidade será às 10h17 e 18 segundos da manhã em Salem, Oregon. Às 13h15 e 55 segundos em St. Louis, Missouri. E às 14h41 e 55 segundos em Colômbia, Carolina do Sul. Vai cruzar o país em 1 hora, 31 minutos e 1,6 segundos, cobrindo um trajeto de cerca de 100 quilômetros. Com informações tão precisas, qualquer um pode acompanhar se quiser. As pessoas vão poder acompanhar o eclipse total ao longo de todos os Estados Unidos. É uma oportunidade rara que todo mundo deveria aproveitar porque se trata de um fenômeno raro. Além do incrível espetáculo visual, os espectadores literalmente sentem arrepios com o sol enegrecido. Durante o eclipse total, a temperatura pode cair até 0 grau. Isso, claro, não se compara às temperaturas do espaço sideral, onde toda a ação ocorre. Qual a temperatura mínima da Terra? É o que Carlo, de Boulder, Colorado, pergunta ao universo e nos enviou um e-mail. Qual a temperatura atual do universo e por que ele é tão gelado? Carlos, sua pergunta é quente, se me permite o trocadilho. Perto do Sol, nos sentimos aquecidos, mas no espaço sideral, a temperatura do universo é somente 3 graus acima do zero absoluto. É muito frio.
E é gelado assim porque o universo é um gás em expansão, que está se expandindo e resfriando há mais de 14 bilhões de anos. Eclipses são raros e demoram a acontecer porque são o resultado de um delicado efeito mútuo astronômico e dependem de uma lua que esteja a cerca de 400 quilômetros de distância e tenha 1/4 do diâmetro da Terra. Para demonstrar como é difícil dois objetos se alinharem a ponto de criar um eclipse, eu vou usar esta bola de ping-pong representando a Terra e esta bolinha de gude representando a Lua. Ela é tão pequena que eu tenho que segurar com uma pinça para poder ver. A Terra e a Lua estão longe mais ou menos essa distância no espaço. E é muito difícil elas se alinharem ao Sol com precisão e criarem um eclipse como eu vou mostrar agora. É bem difícil fazê-los alinhar como se fosse um eclipse real. Mas quando eu consigo, dá para ver uma sombra difusa na bola de ping-pong. Que parece muito com as belas fotografias de um eclipse solar tiradas do espaço. A parte mais extensa da sombra é a chamada penumbra. Quem estiver sob a penumbra durante um eclipse, quando o Sol não estiver totalmente encoberto, verá um eclipse parcial. A parte central, pequena e escura da sombra, é a umbra. Quem estiver sob ela, quando o Sol estiver totalmente encoberto, verá um eclipse total. Devido ao movimento da Lua em órbita, a umbra se move pela Terra, traçando um caminho claro chamado de trajeto da totalidade. O único ponto em que um eclipse total é claramente visível. A extensão de uma umbra geralmente não chega a 150 quilômetros. Então é preciso estar muito bem posicionado para ver um eclipse total do Sol. Ver 97 ou 98% do eclipse não é ver 100% do espetáculo. É preciso estar bem no meio do trajeto da totalidade. Mas um eclipse envolve muito mais que apenas o Sol e a Lua. O fenômeno é privilégio do universo inteiro, já que acontece em todo lugar. Um eclipse ocorre em todo lugar em que um objeto passa entre a gente e outro objeto, obstruindo a sua luz. Praticamente todos os planetas que possuem uma lua têm eclipse solar, que pode ocorrer no nosso sistema solar ou em qualquer outra estrela ao longo da extensão espacial. Mas o que este fenômeno cósmico pode nos ensinar sobre o universo? Como é possível um simples eclipse na Terra provar que as bizarras distorções de espaço e tempo previstas por Albert Einstein estão corretas? Nossa busca por um eclipse total começa com o que observamos da Terra. No espaço, satélites utilizam os eclipses solares para prever desastres tais como as lendárias tempestades solares de 2012. Mas no cosmo, as explorações revelam que existem eclipses por toda a parte. Muitos deles essenciais para revelar os segredos do universo. No sistema solar, os únicos planetas sem eclipse são Mercúrio e Vênus, uma vez que não possuem lua. Atualmente, existem cerca de 170 luas conhecidas orbitando em nosso sistema solar. E o número continua crescendo. Saturno e Júpiter têm 60 luas conhecidas. Mas, à medida que novos dados vêm chegando, descobrimos que existem luas menores. Devem existir centenas de luas no sistema solar. Na maioria dos casos, as luas são pequenas demais para encobrir todo o disco solar. Marte é um bom exemplo. Tiradas pelo módulo Opportunity, estas fotos da NASA mostram Phobos, a lua de Marte, passando em frente ao Sol.
Mas não existe nenhum eclipse semelhante ao testemunhado na superfície terrestre. Para acontecer o tipo de eclipse que nós vemos na Terra, que é um eclipse total em que a Lua se sobrepõe ao Sol, mas ainda dá para ver a coroa, é necessário que haja um alinhamento perfeito de tamanho e distância. É uma soma de coincidências de proporções cósmicas. O Sol é cerca de 400 vezes maior que a Lua. Por sua vez, o Sol está 400 vezes mais distante da Terra que a Lua, o que significa que o Sol e a Lua parecem ter exatamente o mesmo tamanho quando vistos no céu. E esse tamanho é essencial para o eclipse. Imagine que esta bola representa o Sol e a bola vermelha menor representa a Lua. Para se ter um eclipse total, elas têm que estar alinhadas entre si e com a Terra. Neste caso, a Lua está bem longe da Terra e parece pequena demais para cobrir totalmente o disco solar. Mas quando trazida para perto da Terra, a Lua parece bem maior, até que ela fica bem perto da Terra e cobre totalmente o disco solar. Este é o perfeito eclipse solar total. Quais as chances deste alinhamento perfeito acontecer em um planeta no momento histórico em que espécies inteligentes evoluíram e se perguntaram sobre os resultados do fenômeno? É interessante imaginar se alguma outra espécie inteligente existente na Via Láctea testemunhou algo tão lindo e perfeito assim como um eclipse total. É bastante possível que existam espécies inteligentes perdidas em algum planeta que tenha esse tipo de alinhamento, porque é algo muito específico. Enquanto os povos da antiguidade temiam o fenômeno solar, outro tipo de eclipse ajudou a responder uma questão que já foi primordial. A Terra é plana ou redonda? O mistério foi resolvido quando a Terra e a Lua iniciaram uma troca de papéis cósmica. O resultado foi um eclipse lunar. Observando a sombra da Terra passando pela Lua, os povos antigos conseguiram notar que a sombra era curva. Dessa forma, eles deduziram que se a sombra era curva, a Terra em si também devia ser esférica. A curvatura se sobressai quando apenas uma parte da sombra da Terra passa pela Lua. Mas quando a Lua é completamente encoberta pela Terra, acontece um eclipse lunar total. O eclipse lunar acontece quando a Lua passa dentro da sombra projetada pela Terra. Ela fica completamente dentro da sombra da Terra. E todo mundo que estiver neste lado da Terra consegue ver o eclipse total da Lua. Grande parte da população pode ver o eclipse lunar, mas só uma pequena parte tem a chance de ver um eclipse solar. O eclipse lunar também ajudou os cientistas a aprenderem sobre a difusão da luz. Em um eclipse total, a Lua se torna amarelo avermelhado. E apesar de estar sob a sombra da Terra, um pouco de luz do Sol se espalha pela atmosfera. A luz que atravessa grande extensão da atmosfera se torna vermelha, exatamente como quando o Sol está no horizonte. A luz atravessa a densa camada atmosférica e cria um amanhecer ou entardecer avermelhado. Na verdade, todo eclipse tem muita coisa a ensinar sobre a ciência do universo. No início do século XX, um eclipse solar testemunhado na Casa Branca pelo presidente Coolidge confirmou a previsão feita por um jovem cientista chamado Albert Einstein. Em 1919, o astrônomo Arthur Eddington se posicionou para acompanhar o eclipse solar e testou a teoria geral da relatividade de Einstein. Em 1915, Einstein publicou a teoria de que a gravidade faz o espaço curvar, e a luz das estrelas também inclinariam segundo esta curva.
Assim, no caso de uma estrela próxima ao Sol, a luz se encurva devido à gravidade do Sol. A única maneira de testar a previsão de Einstein seria durante um eclipse, enquanto o Sol estivesse escuro e as estrelas mais próximas estariam visíveis. Eddington sabia o posicionamento correto de uma estrela quando obstruída pelo Sol. Mas se a gravidade do Sol fosse capaz de curvar a luz de uma estrela conforme Einstein dizia, ela seria vista como se estivesse em uma posição diferente. Eddington avaliou a teoria e a pôs em prova, e pela primeira vez confirmou a teoria geral da relatividade de Albert Einstein. Mas o maior benefício científico desse eclipse é a imagem da coroa solar que ele nos dá, que de outra maneira se torna invisível ao olho humano. Se o eclipse solar total não existisse, é possível que até hoje a humanidade não soubesse que o Sol possui uma coroa, que possui uma atmosfera externa quente e delgada. O disco solar é 1 milhão de vezes mais reluzente que a coroa que o cerca. E a coroa só fica totalmente visível quando o disco solar é bloqueado. É muito importante conseguir ver a coroa solar porque, do contrário, nunca saberíamos que essa camada da atmosfera solar se estende pelo espaço sideral. E, na verdade, aqui na Terra também fazemos parte da atmosfera solar e da coroa invadindo o espaço sideral. Ainda 3 séculos depois da invenção do telescópio, astrônomos correm até os confins da Terra para passar alguns instantes observando, estudando e analisando a misteriosa coroa solar. E foi assim, até que um avanço tecnológico deu à humanidade o poder de produzir seus próprios eclipses. Os eclipses artificiais revelaram algo totalmente inesperado. Erupções espaciais que, na verdade, eram imensas explosões no sistema solar. Eclipses de todos os tipos provaram ser a chave do mistério de muitos segredos espalhados pelo universo. Eles nos mostram planetas orbitando estrelas distantes e tempestades solares apresentando à Terra perigos maiores que os imaginados. A ameaça solar está escondida na coroa, visível na Terra somente durante um eclipse total. Tal fenômeno acontece a cada 16 meses em média, em pontos espalhados por todo o planeta. Mas não o bastante para monitorar e prever um desastre fatal. Já no espaço, os satélites enviam imagens do Sol a cada minuto. Modernas sondas espaciais mostram a coroa solar em todo o seu esplendor, sem nunca ter que esperar por um eclipse total. O segredo é uma tecnologia que reproduz um eclipse artificial. Digamos que eu queira olhar para o Sol e ele está bem perto de mim. O Sol é super reluzente, espalha luz pelo céu inteiro, tanto que não se consegue ver nada ao redor. Mas, se você usar esse aparelho chamado oclusor, igual ao de um oftalmologista, é possível bloquear o Sol, acabar com o brilho e ver como é ao redor do Sol. Dá para fazer o mesmo com uma estrela, usando um aparelho parecido e adaptado chamado coronógrafo, que é usado para estudar a coroa do Sol e o ambiente no qual as estrelas estão. Inventado em 1939, o coronógrafo foi aplicado a telescópios instalados na Terra. Funciona melhor em altitudes maiores, onde a luz do Sol espalhada pela atmosfera é menor. Mas o maior trabalho do coronógrafo acontece no espaço. 2 das maiores naves espaciais levando o aparelho, a Sorro e a Estéreo, fotografam a coroa solar a grandes distâncias. E registram outro fenômeno, que sem esse eclipse artificial, continuaria completamente invisível. Os movimentos solares captados pelos satélites são fascinantes porque dá para ver todas as mudanças da estrutura da coroa.
as protuberâncias, labaredas e coisas do tipo. E também dá para ver os chamados cometas rasantes, que são aqueles que quase trombam com o Sol, pois passam muito perto. Eles passam perto demais para serem vistos de dia ou à noite. Mas quando se esconde o disco solar, é possível vê-los muito bem. Em 1971, um satélite da NASA equipado com um coronógrafo registrou estas imagens de um fenômeno desconhecido até então. As fotos mostram uma explosão na coroa solar, algo nunca visto antes. Em 1971, com a ajuda de um coronógrafo em um satélite, descobriu-se que o Sol sofre a chamada ejeção de massa coronal, que é uma explosão muitíssimo poderosa, equivalente a bilhões de bombas atômicas, que ejeta partículas solares carregadas e em alta velocidade. Quando lançadas rumo à Terra, as partículas solares geram a magnífica aurora boreal, geralmente vista próximo aos polos. Mas também podem danificar satélites e redes de comunicação e de energia. A ejeção de massa coronal, ou EMC, acontece na coroa solar e está ligada às explosões ocorridas na superfície do Sol. Atualmente, são as maiores explosões conhecidas no sistema solar e equivalem a quase 1 bilhão de bombas de hidrogênio. As ejeções de massa envolvem uma grande quantidade de massa e energia magnética expelidas pelo Sol. A extensão pode chegar à metade do tamanho do Sol. E é uma enorme bolha de material e campo magnético se afastando do Sol a mais de 6 milhões de quilômetros por hora. A quantidade de material expelido é enorme. Durante uma ejeção, a massa equivalente a 200 mil couraçados da Segunda Guerra Mundial é lançada no espaço. São 100 bilhões de quilos de matéria. Outubro de 2003. Uma poderosa sequência de ejeções explode na coroa solar. Uma das mais intensas de que se tem lembrança, ela gerou a aurora boreal vista até o sul da Flórida. Causou pelo menos um blackout de energia na Terra e afetou mais de metade das missões espaciais da NASA. Embora temporariamente desativado, o satélite Sorro registrou imagens marcantes do fenômeno. Nas imagens do satélite, nós vemos as partículas de energia atingindo o aparelho. E parece que jogaram uma bola de neve nele. Dá pra ver nitidamente as partículas atingindo o satélite. Mas pode haver mais perigos no sistema solar do que o imaginado. Ainda não sabemos quando a grande explosão vai acontecer. Mas pesquisas recentes indicam que, na pior das hipóteses, a Terra seria esmagada pelos ventos solares e milhões de pessoas morreriam. Nas profundezas da galáxia, quando luas ou planetas cruzam o caminho das estrelas, o resultado é um espetáculo revelador e quase sempre inspirador: o eclipse. Aqui na Terra, eclipses artificiais revelam tempestades solares de força e violência incomparáveis. É imprescindível observar as ejeções de massa coronal. Imensas explosões solares descobertas com o uso de coronógrafos que encobrem o disco solar. O grande perigo vem quando o ciclo das manchas solares atinge seu auge a cada 11 anos. Quando o ciclo das manchas solares atinge seu auge a cada 11 anos, em média.
Durante o pico das atividades solares, acontecem umas 2 ou 3 ejeções de massa coronal por dia, enquanto durante a baixa do ciclo deve acontecer apenas uma por semana. Os cientistas estão de olho no próximo pico solar e muitos acreditam que será em 2012. É justamente o ano em que o calendário maia chega ao fim, dando margem à grande especulação sobre um desastre global sem precedentes. Mas, na verdade, estudos mostram que o próximo pico solar será o mais fraco desde 1928. E só deve acontecer depois de 2012, embora a data exata esteja além do alcance da ciência moderna. Hoje é previsto que o próximo pico do ciclo solar será no início de 2014. Também há quem diga que vai acontecer antes disso, mas é uma previsão incerta, porque ainda não entendemos por completo o ciclo solar em si. Há tempos, os cientistas suspeitam que, caso aconteça, a superejeção de massa pode ser catastrófica. A última vez que o fenômeno atingiu a Terra foi em 1859, interrompendo o serviço de telegrafia e criando auroras visíveis abaixo do Equador. Hoje, um evento dessa magnitude causaria quedas de energia em uma escala nunca vivida. Grande parte da rede elétrica americana sofreria um blackout de 3 meses ou mais. Se ficarmos sem energia por 3 meses ou mais, principalmente nos Estados Unidos, que dependem tanto da eletricidade, os efeitos seriam devastadores. Imaginem como seria o cenário, o desespero seria geral, nós ficaríamos sem refrigeração e sem luz elétrica. Sem os eclipses artificiais produzidos pelos satélites solares, nunca saberíamos que as tempestades solares existem. Segundo estimativas recentes, a recuperação completa poderia levar de 4 a 10 anos e milhões de pessoas morreriam devido à escassez de alimentos, água potável e medicamentos. Calcula-se que o prejuízo financeiro seria de 1 a 2 trilhões de dólares, o equivalente a 20 furacões Katrina. Uma superejeção atingiu a Terra há 150 anos, mas os cientistas discordam em quando a próxima ejeção vai acontecer. A probabilidade de acontecer enquanto estivermos vivos não é tão grande, mas não temos certeza, não temos dados suficientes. Uma ejeção de massa coronal tão poderosa a ponto de causar estragos no mundo inteiro acontece mais ou menos a cada milênio. Entretanto, passar por esta calamidade de 1000 em 1000 anos também é um assunto sério. Nossa melhor proteção pode estar nos eclipses artificiais a bordo das naves monitorando o Sol em busca de ejeções. Caso os sistemas de prevenção sejam colocados no espaço, teremos tempo suficiente para desligar as redes elétricas e evitar que se apaguem. Será possível desviar dessa bala fatal lançada em nossa direção. Uma ejeção de massa coronal pode ser o fenômeno mais espetacular escondido por um eclipse. Mas o universo está repleto de outros mais. E cada um tem algo a nos ensinar sobre o cosmo. Mesmo uma pequena viagem espacial até a Lua pode virar a mesa sobre a Terra. Quando a Terra se torna o corpo celestial para o eclipse solar. Pense como foi importante a viagem da Apollo 12, quando eles viraram a câmera e o mundo viu o planeta Terra tapando o Sol. Aquelas imagens foram algo épico para a humanidade e nos deram uma visão real de que a Terra é um objeto que flutua no espaço. Ainda mais longe, a sonda espacial Cassini observa Saturno, praticamente negro, rodeado por anéis luminosos, enquanto bloqueia o disco solar a quase 1 bilhão de quilômetros de distância.
Uma visão diferente da nossa Lua bloqueando o Sol veio da nave espacial Stereo B. No espaço profundo, a Lua parece muito menor, e sua passagem em frente ao Sol é chamada de trânsito. Esse tipo de eclipse é essencial para responder à pergunta sobre o que mais pode existir lá fora, no universo. O trânsito é tão importante porque é uma das maneiras de descobrir os chamados exoplanetas, aqueles que orbitam outras estrelas. A possibilidade é diminuída pelo problema prático de como notar o fenômeno. Encontrar um planeta transitando em frente à sua estrela é como ver uma pulga rastejando no farol de um carro. Mas a ciência quer enfrentar o desafio e conta com modernos telescópios programados para captar minúsculos eclipses que revelam planetas ao redor de estrelas distantes. Depois de séculos de especulações, a descoberta de outro planeta Terra pode realmente acontecer. Se a busca por eclipses começa com os exemplos mais fantásticos aqui na Terra, voltar a atenção para o espaço pode revelar outros eclipses. E não apenas no sistema solar, mas além. Onde são a chave para a maior das buscas feitas pelos astrônomos: o exoplaneta. Um tipo muito importante de eclipse nos dias de hoje é aquele que ocorre quando um exoplaneta, um planeta que orbita outra estrela, passa em frente à estrela-mãe. É preciso um telescópio muito sensível para detectar uma luz tão tênue. O telescópio espacial mais famoso atualmente é o Kepler, que já está no espaço observando centenas de milhares de estrelas solares durante anos, em busca de planetas de tamanho parecido com a Terra que transitam em frente à sua estrela. Seria ótimo encontrar planetas que orbitam outras estrelas simplesmente apontando o telescópio para o céu e conseguindo uma imagem. Mas não é fácil assim. Um dos motivos é porque as estrelas são de 10 milhões a 10 bilhões mais brilhantes que os planetas que as orbitam. Vamos confirmar isso usando um refletor. Quando ligado, vejam que eu quase desapareço por causa da luz, do mesmo jeito que um planeta desaparece na luz da sua estrela. A função do Kepler é medir o brilho das estrelas. E eu vou fazer a mesma coisa com o fotômetro e nossa falsa estrela, o refletor. É aí que o eclipse entra em cena. O indicador do fotômetro se move quando algo passa em frente do refletor e cria um eclipse. O Kepler faz a mesma coisa. E é tão sensível que pode detectar uma sombra em 1 milhão. O Kepler é capaz de detectar um planeta do tamanho da Terra ao redor de uma estrela como o Sol, em uma zona habitável. É a verdadeira analogia Terra e Sol. Essa é a função do Kepler, além de ser a primeira missão capaz de fazer isso. O Kepler opera em uma área da galáxia que contém cerca de 150 mil estrelas. Ele monitora cada uma delas ininterruptamente e mede seu brilho a cada 30 minutos, à espera de captar minúsculos eclipses causados por algum planeta ao redor. Apenas uma pequena parte delas está na posição correta para que seu trânsito planetário seja visto. Grande parte das estrelas celestes que têm sistemas planetários não transitam. Só se por sorte houver um alinhamento casual em que o plano orbital do planeta fique na linha de visão da Terra. E então será possível ver o planeta passando em frente da estrela e bloqueando um pouco da sua luz. A combinação de luz e sombra em cada trânsito produz a intrigante luz curva, mostrando a interrupção da luz conforme o planeta passa em frente ao seu Sol. Os resultados do telescópio Kepler surgiram em poucos meses de serviço.
Analisamos as primeiras luzes curvas e vimos os trânsitos imediatamente. Alguns deles aconteceram na nossa frente. O telescópio funcionou sem nenhuma falha e os dados chegaram perfeitamente. Logo de início, obtivemos um nível de precisão muito perto do esperado. Em janeiro de 2010, a equipe da missão anunciou a descoberta dos primeiros 5 planetas. 4 são gigantes gasosos como Júpiter. E o 5º, do tamanho de Netuno. Todos transitaram muitas vezes nas primeiras semanas de busca, o que significa que levam poucos dias para circular a estrela, produzindo um eclipse em cada órbita. Os planetas estão perto da estrela-mãe, umas 10 vezes mais perto que Mercúrio está do nosso Sol. Lembrando que Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Mas a maior missão do telescópio é encontrar planetas parecidos com a Terra ao redor de estrelas parecidas com o Sol, o que leva muito tempo, já que orbitam em escalas temporais equivalentes à nossa uma vez por ano. Um planeta parecido com a Terra em uma estrela parecida com o Sol produzem um eclipse de 1 por 10.000. É uma proporção muito pequena. Se for em uma zona habitável, esse sinal ou o trânsito vai durar 12 horas e se repetir uma vez por ano, e não a cada 3 dias. Então é preciso ficar olhando, é preciso ser insistente e observar um ano inteiro à espera de um evento que pode durar apenas 12 horas. Essa equivalência de 1 por 10.000 é muito pequena. Quando o Kepler registra o tipo certo de luz curva, os telescópios aqui na Terra o acompanham. São feitas medições adicionais para ter certeza que os eclipses são provocados por planetas, o que significa um grande volume de dados para analisar. Em junho de 2010, tínhamos mais ou menos 700 planetas candidatos. O trabalho de confirmação feito pelos telescópios na Terra é terrivelmente lento e deve continuar ao longo de anos. Conforme o processo segue, a lista de planetas pode crescer em dezenas e logo em centenas. O índice de sucesso das análises do Kepler é baseado em hipóteses, mas 50% ou mais dos candidatos têm grandes chances de ser mesmo um planeta. A missão do Kepler de buscar pequenos eclipses ainda vai levar 6 anos, criando um censo dos planetas da nossa galáxia, mais completo que qualquer sonda já reuniu até agora. O Kepler vai determinar se planetas parecidos com a Terra são comuns ou raros. E seja qual for a resposta, vai ser interessante. Caso sejam raros, vai ser a prova final de como nós somos especiais e únicos na galáxia. Entretanto, temos razões para crer que eles são bem frequentes, somos bastante otimistas e acreditamos que eles são comuns. Mas não sabemos, ainda não temos a resposta. Na descoberta de planetas parecidos com a Terra, que orbitam outras estrelas, os eclipses serão a ferramenta que a tornará possível. Sem contar a emoção que sentem aqueles que conseguem ver o momento em que a Lua bloqueia o Sol. Os eclipses no espaço podem nos levar a conhecer nosso lugar na galáxia. Ao bloquear a luz dos corpos celestes mais luminosos, registramos algo como um barulho ensurdecedor. Mas é como se pudéssemos ouvir apenas o universo sussurrando seus segredos mais profundos. Sendo devorado aos poucos, como se deuses ou dragões o comessem. E eles entravam em pânico. Saíam enlouquecidos pelas ruas, as pessoas saíam gritando, sacrificavam virgens e faziam coisas do tipo para agradar os deuses e espantarem os dragões. E quer saber? Funcionava toda vez. Ao longo dos séculos, pacientemente observando os movimentos do Sol e da Lua, astrônomos da antiguidade perceberam que um eclipse acontece quando a Lua passava em frente ao Sol.
época, cientistas estudaram os padrões do eclipse a ponto de conseguir prevê-los. Os babilônicos descobriram o chamado ciclo Saros há mais de 22 séculos atrás. O ciclo Saros é um período em que eclipses se repetem a cada 223 meses, cerca de 18 anos, e são bem parecidos uns com os outros. Os gregos conheciam a descoberta babilônica. E sabemos disso pela máquina de Anticítera, um aparelho antiquíssimo, encontrado em um navio afundado no mar Mediterrâneo em 1901. A princípio, achavam que a máquina de Anticítera era algum tipo de relógio e depois um cronômetro celestial. E trata-se de um mecanismo complexo com várias engrenagens, camadas e encaixes. A máquina de Anticítera intriga os arqueólogos desde sua descoberta. Décadas atrás, era descrita como um computador mecânico para calcular o movimento dos planetas, as fases da Lua e outros fenômenos astronômicos. Mas a última descoberta os deixou perplexos. Em 2008, com a ajuda de raio-x 3D e tomografia computadorizada, eles entenderam que o ciclo Saros dos babilônicos estava embutido no aparelho. Em duas placas da máquina, tem uma figura em forma de espiral, uma figura com algumas divisões que, quando você as encaixa, correspondem a 2 meses do ciclo de Saros. O motivo de terem encaixado o ciclo de Saros no mecanismo é porque ele também previa os eclipses. Um eclipse total solares apresentando à Terra perigos maiores que os imaginados. A ameaça solar está escondida na coroa, visível na Terra somente durante um eclipse total. Tal fenômeno acontece a cada 16 meses em média, em pontos espalhados por todo o planeta. Mas não o bastante para monitorar e prever um desastre fatal. Já no espaço, os satélites enviam imagens do Sol a cada minuto. Modernas sondas espaciais mostram a coroa solar em todo o seu esplendor, sem nunca ter que esperar por um eclipse total. O segredo é uma tecnologia que reproduz um eclipse artificial. Digamos que eu queira olhar para o Sol e ele está bem perto de mim. O Sol é super reluzente, espalha luz pelo céu inteiro, tanto que não se consegue ver nada ao redor. Mas, se você usar esse aparelho chamado oclusor, igual ao de um oftalmologista, é possível bloquear o Sol, acabar com o brilho e ver como é ao redor do Sol. Dá para fazer o mesmo com uma estrela, usando um aparelho parecido e adaptado chamado coronógrafo, que é usado para estudar a coroa do Sol e o ambiente no qual as estrelas estão. Inventado em 1939, o coronógrafo foi aplicado a telescópios instalados na Terra. Funciona melhor em altitudes maiores, onde a luz do Sol espalhada pela atmosfera é menor. Mas o maior trabalho do coronógrafo acontece no espaço. 2 das maiores naves espaciais levando o aparelho, a Sorro e a Estéreo, fotografam a coroa solar a grandes distâncias. E registram outro fenômeno, que sem esse eclipse artificial, continuaria completamente invisível. Os movimentos solares captados pelos satélites são fascinantes porque dá para ver todas as mudanças da estrutura da coroa, as protuberâncias, labaredas e coisas do tipo. E também dá para ver os chamados cometas rasantes, que são aqueles que quase trombam com o Sol, pois passam muito perto. Eles passam perto demais para serem vistos de dia ou à noite, mas quando se esconde o disco solar, é possível vê-los muito bem.
1971, um satélite da NASA equipado com um coronógrafo registrou estas imagens de um fenômeno desconhecido até então. As fotos mostram uma explosão. Modernas sondas espaciais mostram a coroa solar em todo o seu esplendor, sem nunca ter que esperar por um eclipse total. O segredo é uma tecnologia que reproduz um eclipse artificial. Digamos que eu queira olhar para o Sol e ele está bem perto de mim. O Sol é super reluzente, espalha luz pelo céu inteiro, tanto que não se consegue ver nada ao redor. Mas, se você usar esse aparelho chamado oclusor, igual ao de um oftalmologista, é possível bloquear o Sol, acabar com o brilho e ver como é ao redor do Sol. Dá para fazer o mesmo com uma estrela, usando um aparelho parecido e adaptado chamado coronógrafo, que é usado para estudar a coroa do Sol e o ambiente no qual as estrelas estão. Inventado em 1939, o coronógrafo foi aplicado a telescópios instalados na Terra. Funciona melhor em altitudes maiores, onde a luz do Sol espalhada pela atmosfera é menor. Mas o maior trabalho do coronógrafo acontece no espaço. Duas das maiores naves espaciais levando o aparelho, a Soho e a Estéreo, fotografam a coroa solar a grandes distâncias. E registram outro fenômeno, que sem esse eclipse artificial, continuaria completamente invisível. Os movimentos solares captados pelo satélite são fascinantes porque dá para ver todas as mudanças da estrutura da coroa, as protuberâncias, labaredas e coisas do tipo. E também dá para ver os chamados cometas rasantes, que são aqueles que quase trombam com o Sol, pois passam muito perto. Eles passam perto demais para serem vistos de dia ou à noite. Mas quando se esconde o disco solar, é possível vê-los muito bem. Em 1971, um satélite da NASA equipado com um coronógrafo registrou estas imagens de um fenômeno desconhecido até então. As fotos mostram uma explosão na coroa solar, algo nunca visto antes. Em 1971, com a ajuda de um coronógrafo em um satélite, descobriu-se que o Sol sofre a chamada ejeção de massa coronal, que é uma explosão muitíssimo poderosa, equivalente a bilhões de bombas atômicas, que ejeta partículas solares carregadas e em alta velocidade. Quando lançadas rumo à Terra, as partículas solares geram a magnífica aurora boreal. Geralmente vista, é uma tecnologia que reproduz um eclipse artificial. Digamos que eu queira olhar para o Sol e ele está bem perto de mim. O Sol é super reluzente, espalha luz pelo céu inteiro, tanto que não se consegue ver nada ao redor. Mas, se você usar esse aparelho chamado oclusor, igual ao de um oftalmologista, é possível bloquear o Sol, acabar com o brilho e ver como é ao redor do Sol. Dá para fazer o mesmo com uma estrela, usando um aparelho parecido e adaptado chamado coronógrafo, que é usado para estudar a coroa do Sol e o ambiente no qual as estrelas estão. Inventado em 1939, o coronógrafo foi aplicado a telescópios instalados na Terra. Funciona melhor em altitudes maiores, onde a luz do Sol espalhada pela atmosfera é menor. Mas o maior trabalho do coronógrafo acontece no espaço. Duas das maiores naves espaciais levando o aparelho, a Soho e a Estéreo, fotografam a coroa solar a grandes distâncias. E registram outro fenômeno, que sem esse eclipse artificial, continuaria completamente invisível. Os movimentos solares captados pelo satélite são fascinantes porque dá para ver todas as mudanças da estrutura da coroa, as protuberâncias, labaredas e coisas do tipo. E também dá para ver os chamados cometas rasantes, que são aqueles que quase trombam com o Sol, pois passam muito perto.
Eles passam perto demais para serem vistos de dia ou à noite. Mas quando se esconde o disco solar, é possível vê-los muito bem. Em 1971, um satélite da NASA equipado com um coronógrafo registrou estas imagens de um fenômeno desconhecido até então. As fotos mostram uma explosão na coroa solar, algo nunca visto antes. Em 1971, com a ajuda de um coronógrafo em um satélite, descobriu-se que o Sol sofre a chamada ejeção de massa coronal, que é uma explosão muitíssimo poderosa, equivalente a bilhões de bombas atômicas, que ejeta partículas solares carregadas e em alta velocidade. Quando lançadas rumo à Terra, as partículas solares geram a magnífica aurora boreal, geralmente vista próximo aos polos. Mas também podem danificar satélites e redes de comunicação e de energia. A ejeção de massa na Casa Branca pelo presidente Coolidge confirmou a previsão feita por um jovem cientista chamado Albert Einstein. Em 1919, o astrônomo Arthur Eddington se posicionou para acompanhar o eclipse solar e testou a teoria geral da relatividade de Einstein. Em 1915, Einstein publicou a teoria de que a gravidade faz o espaço curvar, e a luz das estrelas também inclinariam segundo esta curva. Assim, no caso de uma estrela próxima ao Sol, a luz se encurva devido à gravidade do Sol. A única maneira de testar a previsão de Einstein seria durante um eclipse, enquanto o Sol estivesse escuro e as estrelas mais próximas estariam visíveis. Eddington sabia o posicionamento correto de uma estrela quando obstruída pelo Sol. Mas se a gravidade do Sol fosse capaz de curvar a luz de uma estrela conforme Einstein dizia, ela seria vista como se estivesse em uma posição diferente. Eddington avaliou a teoria e a pôs em prova, e pela primeira vez confirmou a teoria geral da relatividade de Albert Einstein. Mas o maior benefício científico desse eclipse é a imagem da coroa solar que ele nos dá, que de outra maneira se torna invisível ao olho humano. Se o eclipse solar total não existisse, é possível que até hoje a humanidade não soubesse que o Sol possui uma coroa, que possui uma atmosfera externa quente e delgada. O disco solar é 1 milhão de vezes mais reluzente que a coroa que o cerca. E a coroa só fica totalmente visível quando o disco solar é bloqueado. É muito importante conseguir ver a coroa solar porque, do contrário, nunca saberíamos que essa camada da atmosfera solar se estende pelo espaço sideral. E, na verdade, aqui na Terra também fazemos parte da atmosfera solar e da coroa invadindo o espaço sideral. Ainda 3 séculos depois da invenção do telescópio, astrônomos correm até os confins da Terra para passar alguns instantes observando, estudando e analisando a misteriosa coroa solar. E foi assim, até que um avanço tecnológico deu à humanidade o poder de produzir seus próprios eclipses. Os eclipses artificiais revelaram algo totalmente inesperado. Erupções espaciais que, na verdade, eram imensas explosões no sistema solar. Ainda mais longe, a sonda espacial Cassini observa Saturno, praticamente negro, rodeado por anéis luminosos, enquanto bloqueia o disco solar a quase 1 bilhão de quilômetros de distância. Uma visão diferente da nossa Lua bloqueando o Sol veio da nave espacial Stereo B. No espaço profundo, a Lua parece muito menor. E sua passagem em frente ao Sol é chamada de trânsito. Esse tipo de eclipse é essencial para responder à pergunta sobre o que mais pode existir lá fora, no universo.
O trânsito é tão importante porque é uma das maneiras de descobrir os chamados exoplanetas, aqueles que orbitam outras estrelas. A possibilidade é diminuída pelo problema prático de como notar o fenômeno. Encontrar um planeta transitando em frente à sua estrela é como ver uma pulga rastejando no farol de um carro. Mas a ciência quer enfrentar o desafio e conta com modernos telescópios programados para captar minúsculos eclipses que revelam planetas ao redor de estrelas distantes. Depois de séculos de especulações, a descoberta de outro planeta Terra pode realmente acontecer. Se a busca por eclipses começa com os exemplos mais fantásticos aqui na Terra, voltar a atenção para o espaço pode revelar outros eclipses. E não apenas no sistema solar, mas além. Onde são a chave para a maior das buscas feitas pelos astrônomos: o exoplaneta. Um tipo muito importante de eclipse nos dias de hoje é aquele que ocorre quando um exoplaneta, um planeta que orbita outra estrela, passa em frente à estrela-mãe. É preciso um telescópio muito sensível para detectar uma luz tão tênue. O telescópio espacial mais famoso atualmente é o Kepler, que já está no espaço observando centenas de milhares de estrelas solares durante anos, em busca de planetas de tamanho parecido com a Terra que transitam em frente à sua estrela. Seria ótimo encontrar planetas que orbitam outras estrelas simplesmente apontando o telescópio para o céu e conseguindo uma imagem. Mas não é fácil assim. Um dos motivos é porque as estrelas são de 10 milhões a 10 bilhões mais brilhantes que os planetas que as orbitam. Vamos confirmar isso usando... O país em 1 hora, 31 minutos e 1,6 segundos, cobrindo um trajeto de cerca de 100 quilômetros. Com informações tão precisas, qualquer um pode acompanhar se quiser. As pessoas vão poder acompanhar o eclipse total ao longo de todos os Estados Unidos. É uma oportunidade rara que todo mundo deveria aproveitar porque se trata de um fenômeno raro. Além do incrível espetáculo visual, os espectadores literalmente sentem arrepios com o sol enegrecido. Durante o eclipse total, a temperatura pode cair até 0 grau. Isso, claro, não se compara às temperaturas do espaço sideral, onde toda a ação ocorre. Qual a temperatura mínima da Terra? É o que Carlo, de Boulder, Colorado, pergunta ao universo e nos enviou um e-mail. Qual a temperatura atual do universo e por que ele é tão gelado? Carlos, sua pergunta é quente, se me permite o trocadilho. Perto do Sol, nos sentimos aquecidos, mas no espaço sideral, a temperatura do universo é somente 3 graus acima do zero absoluto. É muito frio. E é gelado assim, porque o universo é um gás em expansão, que está se expandindo e resfriando há mais de 14 bilhões de anos. Eclipses são raros e demoram a acontecer porque são o resultado de um delicado efeito mútuo astronômico e dependem de uma lua que esteja a cerca de 400 quilômetros de distância e tenha 1/4 do diâmetro da Terra. Para demonstrar como é difícil 2 objetos se alinharem a ponto de criar um eclipse, eu vou usar esta bola de ping-pong representando a Terra e esta bolinha de gude representando a Lua. Ela é tão pequena que eu tenho que segurar com uma pinça para poder ver. A Terra e a Lua estão longe mais ou menos essa distância no espaço. E é muito difícil elas se alinharem ao Sol com precisão e criarem um eclipse como eu vou mostrar agora. É bem difícil fazê-los alinhar como se fosse um eclipse real. Mas quando eu consigo, dá para ver uma sombra difusa na bola de ping-pong. Que parece muito com as belas fotografias de um eclipse solar tiradas do espaço.
A parte mais extensa da sombra é a chamada penumbra. Quem estiver sob a penumbra durante um eclipse, quando o Sol não estiver totalmente encoberto, verá um eclipse parcial. A parte sem... Um eclipse ocorre em todo lugar em que um objeto passa entre a gente e outro objeto, obstruindo a sua luz. Praticamente todos os planetas que possuem uma lua têm eclipse solar, que pode ocorrer no nosso sistema solar ou em qualquer outra estrela ao longo da extensão espacial. Mas o que este fenômeno cósmico pode nos ensinar sobre o universo? Como é possível um simples eclipse na Terra provar que as bizarras distorções de espaço e tempo previstas por Albert Einstein estão corretas? Nossa busca por um eclipse total começa com o que observamos da Terra. No espaço, satélites utilizam os eclipses solares para prever desastres tais como as lendárias tempestades solares de 2012. Mas no cosmo, as explorações revelam que existem eclipses por toda a parte. Muitos deles essenciais para revelar os segredos do universo. No sistema solar, os únicos planetas sem eclipse são Mercúrio e Vênus, uma vez que não possuem lua. Atualmente, existem cerca de 170 luas conhecidas orbitando em nosso sistema solar. E o número continua crescendo. Saturno e Júpiter têm 60 luas conhecidas. Mas, à medida que novos dados vêm chegando, descobrimos que existem luas menores. Devem existir centenas de luas no sistema solar. Na maioria dos casos, as luas são pequenas demais para encobrir todo o disco solar. Marte é um bom exemplo. Tiradas pelo módulo Opportunity, estas fotos da NASA mostram Phobos, a lua de Marte, passando em frente ao Sol. Mas não existe nenhum eclipse semelhante ao testemunhado na superfície terrestre. Para acontecer o tipo de eclipse que nós vemos na Terra, que é um eclipse total em que a Lua se sobrepõe ao Sol, mas ainda dá para ver a coroa, é necessário que haja um alinhamento perfeito de tamanho e distância. É uma soma de coincidências de proporções cósmicas. Um alinhamento casual em que o plano orbital do planeta fique na linha de visão da Terra. E então será possível ver o planeta passando em frente da estrela e bloqueando um pouco da sua luz. A combinação de luz e sombra em cada trânsito produz a intrigante luz curva, mostrando a interrupção da luz conforme o planeta passa em frente ao seu Sol. Os resultados do telescópio Kepler surgiram em poucos meses de serviço. Analisamos as primeiras luzes curvas e vimos os trânsitos imediatamente. Alguns deles aconteceram na nossa frente. O telescópio funcionou sem nenhuma falha e os dados chegaram perfeitamente. Logo de início, obtivemos um nível de precisão muito perto do esperado. Em janeiro de 2010, a equipe da missão anunciou a descoberta dos primeiros 5 planetas. 4 são gigantes gasosos como Júpiter. E o 5º, do tamanho de Netuno. Todos transitaram muitas vezes nas primeiras semanas de busca, o que significa que levam poucos dias para circular a estrela, produzindo um eclipse em cada órbita. Os planetas estão perto da estrela-mãe umas 10 vezes mais perto que Mercúrio está do nosso Sol. Lembrando que Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol.
Mas a maior missão do telescópio é encontrar planetas parecidos com a Terra ao redor de estrelas parecidas com o Sol, o que leva muito tempo, já que orbitam em escalas temporais equivalentes à nossa uma vez por ano. Um planeta parecido com a Terra em uma estrela parecida com o Sol produzem um eclipse de 1 por 10.000. É uma proporção muito pequena. Se for em uma zona habitável, esse sinal ou o trânsito vai durar 12 horas e se repetir uma vez por ano, e não a cada 3 dias. Então é preciso ficar olhando, é preciso ser insistente e observar um ano inteiro à espera de um evento que pode durar apenas 12 horas. Essa equivalência de 1 por 10.000 é muito pequena. Quando o Kepler registra o tipo certo de luz curva, os telescópios aqui na Terra o acompanham. São feitas medições adicionais para ter certeza que os eclipses são provocados por planetas, o que significa um grande volume de dados para analisar. Em junho de 2010, tínhamos mais ou menos 700 planetas candidatos. O trabalho de confirmação feito pelos telescópios na Terra é terrivelmente lento e deve continuar ao longo de anos. Existir centenas de luas no sistema solar. Na maioria dos casos, as luas são pequenas demais para encobrir todo o disco solar. Marte é um bom exemplo. Tiradas pelo módulo Opportunity, estas fotos da NASA mostram Phobos, a lua de Marte, passando em frente ao Sol. Mas não existe nenhum eclipse semelhante ao testemunhado na superfície terrestre. Para acontecer o tipo de eclipse que nós vemos na Terra, que é um eclipse total em que a Lua se sobrepõe ao Sol, mas ainda dá para ver a coroa, é necessário que haja um alinhamento perfeito de tamanho e distância. É uma soma de coincidências de proporções cósmicas. O Sol é cerca de 400 vezes maior que a Lua. Por sua vez, o Sol está 400 vezes mais distante da Terra que a Lua, o que significa que o Sol e a Lua parecem ter exatamente o mesmo tamanho quando vistos no céu. E esse tamanho é essencial para o eclipse. Imagine que esta bola representa o Sol e a bola vermelha menor representa a Lua. Para se ter um eclipse total, elas têm que estar alinhadas entre si e com a Terra. Neste caso, a Lua está bem longe da Terra e parece pequena demais para cobrir totalmente o disco solar. Mas quando trazida para perto da Terra, a Lua parece bem maior. Até que ela fica bem perto da Terra e cobre totalmente o disco solar. Este é o perfeito eclipse solar total. Quais as chances deste alinhamento perfeito acontecer em um planeta no momento histórico em que espécies inteligentes evoluíram e se perguntaram sobre os resultados do fenômeno? É interessante imaginar se alguma outra espécie inteligente existente na Via Láctea testemunhou algo tão lindo e perfeito assim como um eclipse total. É bastante possível que existam espécies inteligentes perdidas em algum planeta que tenha esse tipo de alinhamento, porque é algo muito específico. Enquanto os povos da antiguidade temiam o fenômeno solar, outro tipo de eclipse ajudou a responder uma questão que já foi primordial. A Terra é plana ou redonda? O mistério foi resolvido quando a